Meu Deus. Meu Deus. Que manhã gloriosa, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Contra quem? Contra Edom. E eis que te diz, pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse, e se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados tesouros escondidos, todos os seus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. E os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há nele entendimento. Porventura, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estão destruídos e atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. Meu Deus. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, e nem alargar a sua boca no dia da angústia, e nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal, no dia da sua calamidade, e nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, e nem parar nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, e nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, meu Deus, porque o dia do Senhor está sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas, presta atenção, mas no monte de haverá livramento. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Meu Deus,
e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José numa chama, e a casa de Esaú a palha. Meu Deus! E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. E dos lados do sul possuirão o monte de Esaú, e das planícies os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zerefate. E os cativos de Jerusalém que estão em Serafá possuirão as cidades do sul, e subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, mas senta dando um glória a Deus, um aleluia, senta celebrando ao Senhor, porque hoje, aleluia, é o dia em que os nossos inimigos, irmãos, serão envergonhados. Assim diz o Senhor sobre a IPA, em o nome de Jesus, aqueles que se endureceram seu coração, pela soberba do coração, começaram a militar contra esse ministério que Deus escolheu, que Deus plantou, que Deus levantou, irmão, esses todos serão envergonhados, e o reino das trevas vai ter que bater em retirada, porque nós vamos debaixo de uma palavra tomar territórios, nós vamos expandir o reino do céu sobre a terra, sobre essa região que Ele nos plantou, nós possuiremos as herdades, aleluia, nós não seremos mais assolados pelos nossos adversários, pelo contrário, tomaremos, avançaremos, possuiremos, em o nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, irmão, celebra a Deus com intensidade, em o nome de Jesus. Aleluia! Que mensagem poderosa em um dia glorioso. Aleluia! Porque não existem fortalezas suficientemente poderosas para conter o poder do nosso Deus. Edom se orgulhava porque eles habitavam em montanhas com dificuldade de acesso. Então conta a história que para que os inimigos pudessem chegar nas portas de Edom e combater contra eles e invadi-los, eles tinham que passar por caminhos estreitos no meio das montanhas. E os exércitos de Edom se posicionavam de forma estratégica, que a única rota para chegar até o portão de Edom, eles todos alvejavam os inimigos enquanto passavam. A condição geográfica de Edom era muito privilegiada, eles se protegiam no meio das montanhas, e por estarem protegidos, sabia que havia segurança, repita comigo, segurança, era o que parecia aos olhos deles, que dentro daquelas fortalezas, eles podiam fazer o que fosse, porque aquilo que dava segurança para eles os protegia. Só que deixa eu contar um segredo para vocês não contam para ninguém? Sim ou não? Vai ficar só entre nós aqui, tá bom? Segredo do pastor e de vocês que estão aqui hoje, tá? Não conta para ninguém isso aqui. Às vezes, irmãos, aquilo que os nossos adversários se apoiam como firme para tentar nos afrontar, não passa de um pequeno detalhe na mão do nosso Deus para que Ele mude essa história do avesso. E faça aquele que pensa que está na posição melhor, pensa que está em segurança, meu Deus, se curvar diante do nosso Deus e dar vontade soberana dele. Aleluia. Eu tenho a palavra de Deus no seu coração nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui por essas portas, mas eu sei de como você vai sair daqui. Eu sei que você não sai mais cabisbaixo, você sai daqui com a cabeça levantada, porque o Deus que te vê, o Deus que te viu, irmão, o Deus que te assiste, é o mesmo Deus que te defende, e se necessário entrar dentro de fortalezas dos nossos adversários, Ele entra, porque Ele é fiel ao seu povo, aos seus escolhidos.
Deus te escolheu, Deus te levantou, Deus te comprou, Deus te ama, te lavou, aleluia, te salvou. E hoje Ele está te dizendo: fica tranquilo, porque os seus adversários não vão prosperar. Eles pensam que são fortes, mas o forte é o grande eu sou, aleluia. O forte é o que está no monte de Sião, o forte é aquele que não se abala e permanece para, aleluia. Aleluia, Ele é forte, Deus é forte. Edom ficou tão embebedado pela condição que os recursos davam a ele, que eles começaram a vender proteção financeira para outras nações. Eles iam na nação A e falavam assim: ó, os inimigos podem vir te roubar, que você não tem como se proteger. Então pega o teu tesouro, deixa guardado aqui dentro do banco de Edom, e você me paga uma taxa e eu protejo o teu tesouro aqui dentro, vai ficar guardado. Combinado? Combinado. Aqui nós somos seguros, aqui nós damos conta, deixa comigo. Então eles iam fazendo isso, sabe? Vendendo aquilo que trazia segurança. Pelo menos uma sensação de segurança para outras pessoas. Agora deixa eu ser boca de Deus para você nessa manhã, sim ou não? Você permite, irmão, que eu seja boca de Deus para você nessa manhã? Não negocie os seus tesouros por aquilo que parece ser. Não entregue os seus tesouros na mão daquilo que parece ser segurança. Não negocie nunca, irmão, aquilo que Deus confiou a você. Gaste a sua vida para proteger aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Meu Deus. A Bíblia conta a história de um homem que recebeu como herança uma vinha. E a vinha ficava ao lado do palácio real. E certa vez um casal endemoniado estava governando nesse palácio. E aí o marido da demônia, o marido da demônia, bota a cara na janela e fala assim: rapaz, tem uma vinha ali, eu queria fazer o meu jardim naquela vinha. E vai lá e tenta negociar. Só que o dono da vinha falou assim: não tem negócio, a vinha é minha e eu não negocio. A vinha é minha e não negocio. Sabe o que a demônia fez? Tramou um plano para tirar a vida dele. Mas enquanto esse homem, o coração dele estava batendo, ele não negociou aquilo que lhe foi confiado por herança. Sabe o que Deus está te dizendo essa manhã? Não negocia, cuida, protege do seu coração, da tua família, daquilo que Deus tem confiado em tuas mãos, a tua chamada, o teu ministério. Não negocia. Pastor, mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Faça, mas faça de uma forma que você consiga também cuidar daquilo que Deus confiou em tuas mãos, irmão. Não negocia por aquilo que parece ser seguro. Sabe o que parece ser seguro para a nossa cultura? Trabalhar 24 horas por dia. Não parece ser seguro isso? Porque assim você vai ter dinheiro. E aí, acabou? Nós viemos na terra para ter dinheiro. Jesus morreu para que nós tivéssemos dinheiro. Jesus morreu para que nós trabalhássemos 24 horas por dia, vendendo o nosso tempo e a nossa vida para ter dinheiro. Jesus quer te dar dinheiro. Vocês entendem como que os valores estão, irmãos, trocados? Foi confiado a nós um ministério chamado reconciliação. E é sobre isso que nós seremos julgados, avaliados. O ministério que nos foi confiado. O ministério da reconciliação. A parábola dos 10 talentos, quem conhece, aliás, vamos mudar aqui. Misturei duas coisas em uma só. Cabeça acelerada. A parábola dos talentos, quem conhece essa parábola? Talento, não sei se você sabe, tá? Não é aquela pessoa que está andando devagarinho. Talento. Não é isso. Talento também não é habilidade. Habilidade chama-se habilidade, irmão. Tem nome. Habilidade é? Habilidade, tem nome. Agora, talento, dentro dessa parábola, fazia menção da moeda corrente. Havia dracma. Quantos lembram da dracma? O que é dracma? Dinheiro, moeda. Se perdeu dentro de casa. E essa outra parábola fala do talento. Talento era o quê? Dinheiro.
Então o Senhor chegou e entregou uma quantidade de talento, de dinheiro na mão de algumas pessoas. E aí ele vai, dá um tempo, ele volta. Quando ele volta, o que ele requer? O resultado do que ele confiou. Inclusive para aquele que enterrou com medo de perder, achando que enterrar é segurança, achando que não, eu não vou me expor não vou correr risco. Irmão, o evangelho é correr risco o tempo todo. Sabe por quê? Nós corremos risco o tempo todo? Corremos o risco de transformar a vida de uma pessoa o tempo todo. Corremos o risco de ter uma palavra de ânimo e de esperança para aquele que está pensando em tirar a vida ali fora. Corremos o risco de mudar o destino da vida de uma pessoa ali fora. Também corremos o risco, irmão, de não estar atento com os olhos espirituais abertos e tropeçar enquanto estamos na jornada. Corremos o risco de ser traído por aqueles que nós amamos, Célia. Corremos o risco, sabe, de investir na vida de pessoas e essas pessoas falharem com a gente miseravelmente, deixarmos como na lona. Corremos risco o tempo todo de demonstrar amor e na contramão receber apunhalada e crítica pelas costas. Corremos risco, mas está tudo bem, porque é sobre isso, não tem a ver comigo. O que eu faço para proteger a minha vida, eu não consigo, em hipótese alguma, dar conta da minha própria vida, se não for o Senhor na minha vida, irmão. Se não for aquele que não dorme, se não for aquele que não tosqueneja o pé, se não for aquele que não volta atrás na sua palavra, o que seria de mim, irmão? O que seria de mim se não fosse Jesus Cristo? Eu não tenho condição de fazer com que o meu corpo físico cresça um côvado sequer. Sim ou não? Está escrito ou não está? Então por que gastar a minha cabeça, preocupação, os meus melhores dias, para pegar o que é precioso e que foi confiado em mim, e que eu vou ter que prestar conta da multiplicação, dos juros? Por que eu vou pegar tudo isso e negociar para que outro cuide, para que outro faça? Porque quando o Senhor voltou, aquele que enterrou achando que enterrar seria segurança, não vou correr risco, vou deixar guardado, que quando ele voltar eu devolvo, tomou foi uma na cabeçada lá. O que ele fala para o covarde que enterrou o que foi confiado? Antes tivesse confiado na mão de quem? Dos banqueiros, irmãos. Então como que eu vou lá no banco e falar assim, ô João, dono do banco, você multiplica a minha habilidade, você multiplica as minhas habilidades naturais, tem como você fazer isso? Por que Jesus manda ele lá e fala, por que você não entregou para o banqueiro? Porque está falando de dinheiro, está falando de multiplicação, está falando de que ele espera, sabe o quê? Dividendos do que ele confiou na sua vida. Ele espera o lucro daquilo. E é aquele que enterrou, até o pouco que tinha ele foi tomado e foi entregue na mão de quem? De quem se arriscou, de quem multiplicou, de quem fez uma boa mordomia. Você acha que aqueles que multiplicaram, irmão, não correram risco? Você acha que eles não tiveram que fazer algo para aquele dinheiro multiplicar? Quem sabe eles não tiveram que comprar mais barato, tentar vender mais caro para ver se o lucro ia depois se retribuir na mão daquele que confiou a ele. Poxa, mas e se eu comprar e eu não conseguir vender? E se eu comprar e for roubado? E se eu comprar e esse produto sair de moda que ninguém quiser mais saber disso? Esses montes de e se tentando buscar proteção, vai sempre negociando para aquilo que é esperado de nós seja depositado na mão do edomita, endemoniado. Enquanto isso ele está só dando risada da sua cara, comprando aquilo que é precioso para você, comprando teu tempo com o ministério, comprando tempo da sua vida. Então o que eu falei aqui, vocês todos foram unânimes, falaram assim, eu quero a palavra do Senhor. Acharam que eu ia falar assim, receba essa instrução. Não negocie aquilo que é confiado a você. Pastor, mas minha jornada você não sabe, eu faço ideia, irmão, mas vamos juntos sentar e traçar uma rota para que você faça uma transição dessa jornada, senão você vai sempre continuar nela. Pastor, mas a coisa está de ponto pé na cabeça. Imagino que esteja mesmo, tá? Eu estou disponível para você, para a gente sentar e tentar organizar isso juntos. Deixa eu ser boca de Deus para você, em nome de Jesus. Vamos ajustar aquilo que é precioso e que foi confiado nas nossas mãos. Porque um dia ele vai voltar e não vai demorar. Ele vai nos abraçar como um pai que está recebendo o filho. Aleluia. Mas logo em seguida, sabe o que ele vai fazer?
Me mostra as tuas mãos aí. Deixa eu ver aquilo que você produziu para mim. Deixa eu ver aquilo que foi confiado nas suas mãos. Me mostra as tuas obras que eu te falo sobre a tua fé. A fé sem obras é? Nós virmos para o culto. Falar que confiamos em Deus, não. Brasil principalmente. Brasil é considerado um país cristão. Só que é um país cristão que não conhece o Deus da Bíblia. Por exemplo, tá? Eu volto para a mensagem para a gente terminar em nome de Jesus. Só um parênteses aqui, porque eu senti um impulso do Espírito Santo de falar isso. Quantos conhecem aqui o Neymar? Levanta a mão assim. Quem conhece o Neymar? Fica com a mão levantada. Você conhece o Neymar assim? Deixa eu ver. Marcos, você conhece o Neymar, Marcos? Você não tem o telefone dele para me passar? Você não conhece ele, varão? A gente ouve falar dele, sim ou não? A gente até vê o que ele pode fazer, sim ou não? Muitas vezes não faz, né? E dá raiva na gente. Mas a gente vê o que ele pode fazer, né? E às vezes a gente tem até uma expectativa que ele faça o que ele pode fazer, sim ou não? Inclusive mais tarde, né? Tá todo mundo aí na expectativa que ele faça. Essa mensagem chegar no coração dele lá, Neymar, faz, em nome de Jesus. Mas quem conhece ele ao ponto de ter pelo menos o contato dele, o telefone dele? E mais? Vou mais profundo ou é melhor parar por aqui? Vai se afogar ou não? Promete ou não? Tem salva-vida hoje aí? Cadê os bravos? Ter o contato e saber para onde mandar a mensagem, saber onde ir para que a oração seja feita, não te dá garantia de uma resposta. Quem te garante se alguém te passar o telefone do Neymar, ele vai te responder? Hã? Não entendi nada, mas é isso aí. Quem garante que se você mandar um WhatsApp pro Neymar, ele vai te responder? Você pode até saber onde você chama ele, qual o número que você chama ele. Mas quem te garante a resposta? Relacionamento. Relacionamento com Deus garante que o lugar que você sabe ir para fazer a oração, que Ele vai te responder as suas orações. Relacionamento, irmão. Aleluia. Então, no Brasil, é fácil falar de um Deus, do nosso Deus, porque todo mundo pensa que conhece o nosso Deus. Mas na hora da prática, a gente vê que pouquíssimas pessoas, de fato, nós vemos, na verdade, tá? Que pouquíssimas pessoas conhecem Deus a ponto de que Deus responda uma oração dele de forma, inclusive, imediata. Quantos já experimentaram isso, irmão? Você está precisando de uma resposta divina. E aí você, do neidas, começa a conversar com uma pessoa e pede a oração. Aquela pessoa começa a orar por você e a resposta vem através da oração dela. Por que Deus não te respondeu antes? Por que Deus não respondeu você lá no meio da sua lamúria, dos seus questionamentos, da sua tristeza, das suas lágrimas? Talvez está faltando dar um passo a mais na direção do relacionamento com Deus, para que Ele ouça a tua oração. Amém ou não amém? Agora, vamos conseguir fazer tudo isso quando? Quando protegermos aquilo que nos é confiado. Nós vamos poder falar de um Deus que nós conhecemos e de um Deus que cumpre as suas promessas, irmãos, quando nós tivermos um nível de relacionamento profundo com Ele. E eu sinto isso muito forte no meu coração, irmão. Que a IPA está sendo levada em um nível de relacionamento com Deus que não é mais qualquer coisa que vai abalar as estruturas dessa igreja. Não é mais qualquer notícia que vai fazer com que essa igreja fique toda menina, né? Ai, meu Deus, vai acontecer amanhã. Não, irmão. Jesus está levando essa igreja num nível de maturidade muito forte. As águas batendo nos barcos, ao invés do desespero chegando, as pessoas olhando o mundo espiritual. Peraí, por que essas águas estão batendo? O que está acontecendo? Eu tenho visto isso acontecendo. Pessoas que agora, ao invés de nos procurar no desespero, falando, Jesus, vai morrer tudo, acabar tudo, está tudo desmoronando. As pessoas estão nos procurando, falando assim, pastor, tem algo espiritual acontecendo.
Meu Deus. Repete aí, deixa eu ouvir. Não, deve ser alguma coisa espiritual, porque não tem sentido, isso não tem a matemática, isso veio para me entristecer, estou até abatido, mas já estou olhando que é espiritual. Eu falo, Jesus, Nazaré, me leva para essa igreja, onde é, onde é que você está indo? A presença de Jesus é gostosa, sim ou não? É tão gostoso ficar aqui, né? Principalmente nesses momentos que vem uma glória assim de Deus absurda que toma conta da gente. Dá vontade de rodar, dá vontade de pular, dá vontade de espernear, de dançar, dá vontade de um monte de coisa, não dá, não dá. Mas mais gostoso do que isso, irmãos, que passa, já passou, vocês estão tudo comportados aí, tá vendo? Mais gostoso do que isso é sair daqui carregando esse Deus para o seu dia a dia e começar a ver coisas que antes ia bater teu coração, você fala assim, pera, isso aqui não é normal não, isso aqui é espiritual. Deixa eu buscar discernimento, deixa eu buscar conselho, deixa eu resolver essa parada. E Jesus está nos chamando para essa temporada. Sabe qual foi o maior problema dos edomitas que nós lemos aqui? Foi não proteger o coração deles. O coração deles foi o maior adversário deles. A Bíblia nos aponta isso o tempo todo, irmãos. Se nós devemos guardar uma coisa, guarde o quê? Pois deles provém, pois do coração provém as fontes de vida e das duas uma. Ou você não lê, ou você não crê. Aleluia. Mas as fortalezas do coração dos edomitas foram vencidas. E ele não percebeu, porque ele estava olhando aqui fora. Eles estavam olhando as montanhas. Eles estavam olhando as fortalezas materiais, sem nunca considerar as fortalezas espirituais que já estavam tombadas. Já estavam tombadas. Então nós precisamos ter esse alerta, olhar para os edomitas como uma fonte de lição para a nossa vida. Não adianta olhar para o que estamos conquistando de forma material, para os resultados, e acreditar que os resultados é sinal de aprovação divina. Que a fortaleza, que a segurança, que os inimigos sendo vencidos, que tudo isso é sinal de aprovação divina. Pelo contrário, já haviam sido reprovados no tribunal divino. Mas, pastor, continuaram ganhando, continuaram dando fruto, até que Deus se levantasse. E quando se levantou, irmão, não fica em pé. Tudo eles perderam. Então não esquenta o seu coração. Se você olhar essa mesma situação no coração de pessoas em seu redor que têm te feito mal, e achar que, parece que eles prosperam e eu parece que estou padecendo, fica tranquilo. O que você deve julgar é sempre as fortalezas do teu coração. Se as fortalezas do teu coração estiverem de pé, essa tristeza não entra, isso não te abate. Do jeito que bate na muralha, volta. E mais, existe sobre nós o Espírito Santo, que nos dá o alerta do inimigo chegando. É como os soldados sobre a muralha, olhando quando o inimigo está chegando. Então proteja o seu coração, irmão. Levanta hoje as muralhas em volta do seu coração, para que ele não seja mais abatido, afligido, em nome de Jesus, para que ele não seja uma pedra de tropeço para a soberba tomar conta do teu coração. Faça análise, sabe? Peça feedback para quem está do seu lado, seja sincero, desarme o seu coração para ouvir voz de quem pode te apontar para um caminho de conserto, irmão. Não pense que você é o soberano, que você não tem mais ninguém para te ajudar e te mostrar, não, eu sei de tudo, essa minha mulher aqui parece que é até minha inimiga. Não, irmão, talvez ela está te mostrando algo que você não viu ainda. Deixa a voz dela entrar no teu coração. Deixa ela te mostrar o caminho. Não, mas eu que tomo decisão. Sim, ela te mostra. Ela é o pescocinho. E a decisão tem que vir aonde? Cabeça. O pescocinho mostrou, tá bom, vamos para lá. Tá bom, vou fazer do jeito que você está me mostrando. E eu vou fazer uma confissão pública aqui, tá? Vocês vão continuar me amando, sim ou não? O pastor vai confessar pecado aqui em cima do altar. Hein? Essa semana aí, estou pregando o que estou vivendo.
minha pastora Tati, vulgo Espírito Santo, tem me mostrado algo sobre o meu temperamento nesses últimos dias. E quando ela fala, mas... Não, você está falando porque você está falando de você. Porque você está assim. E sempre colocando a culpa quem? Aí ela, como, vulgo Espírito Santo, cheia de sabedoria, foi e clamou ao STF, a mãe do Espírito Santo. E a mãe do Espírito Santo é imparcial. Já havia dar cacetada na cabeça dela também. Viu? Aleluia, obrigado. Hoje dou pix. Só que agora foi o contrário, que ela virou para mim e falou assim, condenado. Ela tem razão. Você está dando aí na cabeça de todo mundo aí. Eu falei, meu Deus, verdade. Irmão, e se eu não aceitar, sabe, o conselho de quem está do meu lado, eu vou pôr tudo a perder na minha jornada. Porque a minha emoção tem me cegado nesse aspecto. Entende isso? Agora eu preciso ser fiel ao que eu prego, eu preciso viver a mensagem que eu anuncio, sim ou não? Isso não tem sentido, irmão. Senão liga lá no YouTube lá e assiste lá os pastores de nome aí, banda excelente lá, a pregação perfeita, assiste lá. Mas enquanto, irmãos, nosso coração estiver voltados para viver o que a Bíblia diz que nós devemos viver, seja fiel a essa casa. Nós não somos perfeitos, mas nós amamos vocês. E porque amamos vocês, estamos sempre dispostos a nos editar para continuar servindo cada um de vocês em excelência. Não tive problema nenhum em ouvir o conselho, e falar assim, tá bom, então eu agora preciso cuidar de mim. As fortalezas do meu coração talvez foram abaladas. E entrou algo aqui no meu coração que eu preciso de confessar um pecado, preciso de buscar ir para a montanha, buscar uma terapia, não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou resolver esse negócio, eu vou. Amém ou não amém? Vocês me perdoam se eu dei na cabeça de alguém aí ou não? Não abusa, tá linda? Aleluia, obrigado. Deus conhece, irmãos, da mesma forma que conhece o coração do inimigo, Ele também conhece o nosso coração. Ele conhece as fortalezas de Esaú ao ponto de dar detalhes. O texto que nós lemos, depois vai em casa e medite sobre essa palavra. Ele vai dando detalhes do que está lá dentro, mostrando para eles que fala assim, pensa você que aquilo é inacessível, Deus já viu, foi tudo. Então, que isso sirva de lição para o nosso coração. Pensa você que Deus não está vendo o que está de fato dentro do teu coração. Ele sabe sim da real intenção, da inclinação do nosso coração. Ele é quem sabe disso. Talvez até nós, conscientemente, não sabemos. Mas Ele sabe da intenção do coração. Quando você começa a querer colocar motivos para não fazer o que Deus te chamou, e normalmente não vão aparecer motivos pífios, motivos que não são reais. Por exemplo, não vou à igreja hoje porque eu vou ficar na frente da televisão. Ninguém vai considerar isso. Agora, sabe o que você vai considerar? Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Nossa, trabalhei a semana inteira, né? Seja sincero. Você chega dentro da sua casa depois de trabalhar a semana inteira. Você não vai lavar uma louça. Você não vai dar uma organizada nas coisas. Você não vai tirar o lixo. Você não vai fazer algo dentro de casa. Sim ou não? Você vai buscar descanso, né? Quando você chega sexta-feira, 18 horas do seu trabalho, você vai descansar? Sim ou não? Não, irmão. Sabe o que você continua fazendo? Trabalhando. Mas longe da fogueira. Longe das brasas vivas. E aí vai entrar a semana como? Frio. Aí daqui a pouco, frio, longe da presença do Espírito Santo, os alertas do coração vão diminuindo, as fortalezas do coração vão caindo, daqui a pouco o inimigo está atacando flecha dentro da tua morada e você nem percebeu. Nunca serão motivos pífios para te tirar da presença de Jesus. Sempre serão motivos plausíveis. Não, preciso trabalhar mais, pastor, estou todo endividado. Então não estou conseguindo vir por causa do trabalho. É legítimo esse motivo? É ou não é?
é legítimo. Qual homem que não se sente honrado em trabalhar? Qualquer homem. Digno é o trabalhador do seu? Não estou falando contra isso. Mas seja sincero, irmãos. Esse trabalho extra que você está fazendo está mudando a sua vida financeira, sim ou não? Resolveu o teu problema financeiro? Se não resolveu o teu problema financeiro, então por que contabilizar, deixar com que as defesas do nosso coração se enfraqueçam por algo que não vai ser resolvido? Vou um pouco mais profundo, amém ou não amém? Você, de forma consciente, está gerando um novo problema para você. Já não basta o financeiro. Logo em seguida você vai ter um problema espiritual, que pode encarretar em um problema emocional, em um problema familiar, e daí vai embora. Ladeira abaixo. Mas era o trabalho, é plausível? Sim, é sim. E é por isso que eu estou falando para vocês que Deus conhece a intenção do seu coração. Agora, as decisões precisam estar alinhadas à intenção do coração. Se de fato, irmão, de fato, a tua vida financeira tem sido um desafio, um gigante para você, não pense que com trabalho, com maior quantidade de horas trabalhando, você vai resolver. Você precisa buscar ajuda de alguém que vai te ajudar a organizar aí as suas finanças e entender o próximo passo para que você consiga ter uma segunda fonte de renda, terceira fonte de renda, para que você rompa nessa direção. Se o seu desafio é familiar, não adianta você achar que se você for lá e tentar resolver as coisas, você vai conseguir. Você precisa de uma ajuda de fora. Porque nós estamos dentro do problema. Se a gente não abrir o coração e fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, o que a Bíblia fala em relação ao pecado? Pedir perdão para o pecado, sim ou não? Para ser o quê? Vocês ainda estão aqui ou já foram embora? Pede perdão pelo pecado para ser... Mas agora confessar o pecado para ser curado, sarado. Sabe o que isso nos ensina? Não é para você sair também falando a torta direita da sua vida, não. Proteja o teu coração. Mas você precisa de alguém para te ajudar no processo de resolver teus problemas. O perdão só Deus que libera sobre a sua vida. E é imediato, irmão. Só que a consequência do problema está aí. A consequência do problema familiar, da grosseria, de você ter, sido uma pessoa áspera, de você ter traído a confiança do teu marido ou da tua esposa, o problema continua lá e não tem a ver com você ter pedido perdão para Deus, não. Tem a ver com a próxima vez que você for sair de casa, a tua esposa olha para você e fala, será que ele está indo para onde ele falou mesmo? Porque semana passada, né, deu no que deu. Aí como você está dentro do problema, sabe o que você vai falar para ela? Que ela não me perdoou? Vai ficar jogando na minha cara? É assim ou não é? Seja sincero, o Espírito Santo está na casa. Porque nós precisamos fazer o que a Bíblia diz, irmão. Levantar a mão e falar assim, alguém me ajuda? Por favor. Eu estou enfrentando um desafio. Agora, eu preciso que você reaja com sinceridade aqui. Quantos já foram ajudados na área familiar por algum dos pastores dessa igreja durante a sua jornada e resolveu alguns problemas? Levanta a sua mão e fica com a mão levantada assim. Olha quantos testemunhos aí, irmão. Mas sozinho, nós vamos sofrer o que os edomitas sofreram. A soberba entra no nosso coração. E achamos que não, Deus já perdoou, então está tudo certo. Deus perdoou sim. Mas a esposa precisa ser cuidada, o marido precisa ser cuidado, o problema precisa ser tratado, senão daqui a pouco vai fazer o quê? Cair no mesmo problema. Essa é a lógica que a Bíblia nos ensina, sim ou não? Ou nós vivemos o que a Bíblia diz que nós devemos viver, ou então, irmãos, nada tem sentido, tá? O pecado mais perigoso de Edom foi perder a misericórdia. Eles viram Jacó e a sua família, viram o povo escolhido por Deus sendo assolados, envergonhados, e ao invés de buscar ajudar o próprio irmão, continuar tacando pedra na cabeça deles, continuar humilhando eles, continuar se espreitando para aqueles que conseguissem fugir, eles fossem lá e exterminassem. Olha onde foi o coração desse povo. Irmãos, sabe o que nós estamos recebendo aqui nessa manhã, diante da presença do Espírito Santo? Irmãos, é um alimento denso, para que nós possamos fazer uma avaliação de si
e julgar de fato as nossas ações. Será que estamos nos posicionando como Edom ou como Jacó? Será que quando eu ouço os desafios dos meus irmãos, eu abraço eles? Ou será que eu continuo tacando pedra na cabeça dele por causa dos problemas que eles já estão enfrentando? Isso precisa ser um grande alerta e ponto de equilíbrio para a nossa vida. Porque, gente, a presença do Espírito Santo em nós causa euforia. A presença do Espírito Santo em nós causa prazer, causa alegria. Mas ela precisa causar, acima de todas as coisas, abertura para que a obra do Espírito Santo em nós seja completa. Amém ou não amém? Qual é a obra do Espírito Santo? Pergunta para mim, qual é a obra do Espírito Santo, pastor? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. E rodar no manto? É a expressão de alegria. Você fica tão feliz com isso, com a presença. Aquela êxtase, aquela felicidade, mas você sai rodando, você roda, você cai. É muito bom isso mesmo. Sexta-feira vai ter nossa vigília aí. Vem pra cá, vigilhão aí, ó. Vamos rodar no mistério, subir aqui em cima dessas caixas aqui, vamos fazer um negócio aqui dentro dessa igreja. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém ou não amém? Mas a obra dele precisa ser completa no nosso coração. E essa temporada que já foi profetizada, que nós acessamos, ela tem pré-requisito. E o pré-requisito é as fortalezas do teu coração. Sabe por quê, irmãos? Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando. Sabe por que ele requer as fortalezas do seu coração? Porque por mais que nós, seres humanos, caminhando sobre a terra, podemos esquecer das coisas, esquecer das promessas de Deus, podemos esquecer das palavras proféticas que nós recebemos, podemos esquecer inclusive de tudo que Deus já fez por nós. Por mais que nós como homens podemos falhar sobre a terra, e uma vez ou outra, assentar no trono da nossa vida e tirar Jesus do centro, colocar nós no centro, o nosso achismo, a nossa vontade, a nossa emoção, o que estou sentindo, colocar como centro da nossa vida. Por mais que nós vivemos essa guerra constante dentro de nós, Deus não é homem para passar por isso. Deus não esquece as suas promessas. Deus não esqueceu o que Ele já prometeu sobre a sua vida. Deus não esqueceu a chamada que Ele tem para você. Deus não esqueceu que Ele te disse que Ele seria fiel até o último dia na sua vida, que a sua descendência não pereceria, que a sua descendência não passaria necessidade, que nunca vimos um justo sequer a mendigar um pão. Ele é o mesmo Deus, Ele não te esqueceu, e Ele não se esqueceu das promessas dEle. O que Ele está te requerendo para que Ele possa ser Deus na sua vida é um coração contrito, quebrantado, humilhado na presença dEle, para que Ele entra e comece a colocar tudo no seu devido lugar e te habilitando para a temporada, aleluia, te habilitando para a temporada das realizações das promessas. Meu irmão, eu não sei você, mas eu estou cheio de expectativa pelos próximos dias, porque nós vamos viver, nós viveremos o melhor de Deus, nós pisaremos a terra, nós veremos os nossos adversários caindo, nós vamos superar todos os nossos adversários. Nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, aleluia, aleluia. O problema familiar será vencido, o problema com as drogas será vencido, o problema com o homossexualismo será vencido, o problema que nós estamos enfrentando será vencido em o nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que Ele quer é um coração quebrantado. A esse Ele não resiste. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A profecia de Obadias termina assim. O livro termina declarando algo muito poderoso.
O reino será do... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, e com alegria, dos meus dias, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Sim, Deus, Dono dos meus dias. que nessa manhã nós percamos a soberba no nosso coração, que nessa manhã nós percamos a dureza do nosso coração, que nessa manhã nós percamos o direito de estar certo, que nessa manhã essas fortalezas que nos impediam de viver o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida caiam, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo aqui para a gente encerrar esse culto. Quero pedir para os pastores virem aqui à frente, em o nome de Jesus. Os pastores, presbíteros, em o nome de Jesus, vem aqui à frente. Mas vem rapidinho, irmãos, em nome de Jesus, para a gente fazer uma oração. Você que está aí no seu lugar, continua colocando lenha na adoração, em o nome de Jesus. Continua sustentando esse ambiente espiritual aberto, porque hoje fortalezas estão caindo, irmão. Eu já posso ouvir o som, alabraia, surianda, lamaceia, aleluia, das muralhas sendo destruídas, das fortalezas sendo tombadas, para que o Espírito Santo nos conduza em uma jornada, aleluia, de relacionamento, de edificação, de nos submeter ao reino dos céus, porque é dele e para ele que são todas as coisas. Todos os reinos se prostrarão e se dobrarão diante da grandeza do nosso Rei. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Então que hoje, irmãos, que hoje essa identidade seja estabelecida no nosso coração. Nós somos o povo adquirido, aleluia. Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos enxertou, Ele nos comprou, Ele nos habilitou, aleluia, para sermos aqueles que vão herdar as promessas, aqueles que vão pisar a terra, aqueles que vão vencer os inimigos, colocar em retirada aquilo que tem sido inimigo nas nossas vidas. Então não fique no seu lugar, em o nome de Jesus. Venha aqui à frente receber uma oração com imposição de mãos desses homens e mulheres de Deus que estão aqui, irmãos. Não saia da presença do Altíssimo enfrentando os mesmos desafios que você chegou aqui. Se for necessário, confesse algo a eles, compartilhe algo, peça uma oração específica, dá nome ao seu gigante, dá nome a Edom, dá nome ao teu inimigo, em o nome de Jesus, e receba uma oração, uma intercessão, uma unção. Receba, irmãos, aleluia, uma habilitação para entrar nessa nova temporada com o coração quebrantado, contrito.